Oi, gente, que bom poder estar com vocês, principalmente depois de uma conferência geral, onde todos nós tivemos aí as nossas baterias recarregadas. Eu sempre digo que depois de uma conferência me dá aquela sensação de depressão. É depressão pós-conferência. Aquela sensação que vamos ter outra somente daqui a 6 meses. Acho que bom que podemos ver os discursos gravados, que podemos ler, podemos ponderar e estudar. Todas as palavras tão confortantes e tão especiais que ouvimos. Senhor, nos ajude a colocar em prática tudo o que aprendemos nessa última conferência. E estudando esta semana, segue-me a nossa designação das sessões 30 a 36, onde o Senhor diz, é chamado a pregar o Evangelho. Eu fiquei me colocando no lugar daqueles primeiros membros da igreja. Todos eles eram membros novos. Todos nós já fomos um membro novo um dia. Eles tinham menos de 6 meses de igreja. E o Senhor diz, que o campo já está branco, pronto para a ceifa, indicando que as pessoas já estavam preparadas para conhecer o Evangelho e que havia uma urgência ao pregar o Evangelho, porque esse Evangelho prepararia as pessoas para a segunda vinda, para aquele grande dia do Senhor. Então, quando a gente vai lá na seção 30, Doutrina e Convênios, o Senhor faz chamados muito específicos. E ele fala para os 3 irmãos da família Whitmer. Ele fala primeiro para David. E ele faz uma repreensão. Porque embora David tivesse se arrependido, mesmo quando a gente se arrepende, sempre existem as consequências dos nossos atos. E David acabou se deixando levar ou acreditando em Raipege. Lembra? Aquele que disse que tinha uma pedra vidente. E, consequentemente, ele acabou influenciando para que outras pessoas também acreditassem. Então, o Senhor diz que ele temeu mais aos homens do que a ele. E acreditou em alguém que não era o escolhido. O Senhor fala ainda que ele se preocupou mais com as coisas deste mundo do que com as coisas de Deus. Então, essa advertência, na verdade, serve também para todos nós, que muitas vezes não pensamos muito nos nossos atos e nas consequências que ele pode ter. Quando uma pessoa decide muitas vezes se afastar do Evangelho, muitas vezes ela não pensa nas consequências que isso pode ter em relação aos seus filhos, em relação à sua família, que muitas vezes também acaba se afastando do Evangelho. Então, que nós possamos realmente refletir quais são as coisas que realmente importam. Mas muitas vezes estamos tão absorvidos no nosso cotidiano, nas coisas temporais e nas coisas deste mundo, que esquecemos de crer, de acreditar nas coisas que realmente são essenciais, que são aquelas que nos darão oportunidade de conseguir a vida eterna. Aí o Senhor fala ainda para o outro irmão Whitmer. Dessa vez ele está falando para Peter. E ele diz que Peter está sendo chamado a pregar o Evangelho. Acho que ele vai fazer uma missão junto com Oliver Cowdery, pregando para os lamanitas. E aí ele fala para o outro irmão, que é o John. E ele fala para John que a missão dele é ali, na região. Ele fala até um nome específico de um irmão que ele deveria ajudar e que ele deveria pregar o Evangelho na sua comunidade, na sua região. Então a gente vê como o Senhor ele dá missões específicas, em como isso se assemelha à nossa vida, porque nós vamos ter missões específicas na nossa vida também. Quando a gente vai para o outro capítulo, aí a gente já vê um outro personagem, uma outra pessoa muito conhecida nas Escrituras, que é Thomas Bemache. Então, olha só, ele era um recém-converso. E o Senhor diz assim para ele:
bem-aventurado és por causa da tua fé. Então vamos entender um pouquinho. Thomas Bemesh teve contato, com o livro de Mórmon quando ele ainda estava sendo impresso, e ele adquiriu aí as 16 páginas impressas do livro de Mórmon. E ele leu essas páginas. E através do Espírito Santo ele soube que eram verdadeiras, e ele se converteu ao Evangelho. Então a gente vê a grande fé que ele teve, porque imagina, hoje nós temos aí bibliotecas, livros e livros falando sobre o Evangelho, vídeos, discursos, nós temos aí uma porção de coisas sobre o Evangelho. E muitas pessoas passam anos e anos estudando o Evangelho e ainda assim não são sensíveis ao Espírito e não se convertem. E nós temos Thomas Bemesh, que leu 16 páginas e foi o suficiente para que ele soubesse que era verdade. Então o Senhor diz o quanto ele é bem-aventurado por sua fé. O Senhor também fala para ele não se preocupar com a família dele, porque chegaria um tempo que a família dele teria tanta fé quanto ele. Então, também a gente precisa pensar, muitas vezes na nossa família nós vamos ter pessoas que não são membros da igreja, e pessoas que nós gostaríamos muito que estivessem conosco, partilhando do conhecimento que temos, dos momentos sagrados que temos oportunidade de vivenciar no Evangelho. Mas muitas vezes essas pessoas não estarão preparadas. Essas pessoas terão o seu próprio tempo e a oportunidade de escolher, de decidir. Mas o Senhor faz uma promessa para ele, que ele poderia ter a família dele com ele e que ele não se preocupasse. Então, olha que interessante, porque todas essas pessoas que o Senhor está falando são pessoas normais, pessoas como a gente, que tinham as suas dificuldades, que tinham as suas falhas, que tinham uma vida aí por seguir. E o Senhor diz para ele algumas coisas que me chamaram muito a atenção. Thomas Bemesh, ele serviu muito dedicadamente ao Evangelho. Ele, inclusive, se tornou conhecido por ser aquela pessoa conciliadora que resolveu muitos dos conflitos que passaram os membros da igreja. E ele estava aí sempre mediando. Ele também aprendeu muito a como utilizar as ervas medicinais. E ele também pôde ajudar muita gente com as suas receitas de ervas caseiras. Aí o Senhor diz para ele que ele é chamado como um médico, mas como um médico do Evangelho, que o mundo não compreenderia. Ou seja, o Senhor fala de uma habilidade que ele possuía e chama a atenção que ele seria um médico, um médico espiritual. Porque o médico é aquele o quê? Que vai te curar, que vai te ajudar. Então o Senhor fala muitas coisas para ele, assim como o Senhor também faz algumas advertências. E eu fiquei pensando sobre essas advertências, porque veja bem, todos nós que conhecemos a história da igreja, sabemos depois o que vai acontecer mais adiante com Thomas Bemesh. E que ele não ficará firme no Evangelho. Mas o que é interessante é que em todo o momento o Senhor está advertindo e prevenindo ele das coisas que viriam. Nada estava decidido. Ele poderia ter mudado toda a sua história através das suas escolhas, do seu livre-arbítrio. Então, quando o Senhor fala para ele, ora sempre para que não caiais em tentação, o Senhor está prevenindo de coisas futuras. Quando o Senhor diz assim, persevera, continua, para que você possa receber a coroa da vida eterna. Então todos nós temos condições de chegar lá, mas todos nós temos a oportunidade de escolher chegar ou não. Muitas vezes o Senhor vai nos advertir. Ele nos conhece. Ele sabe aquilo que nós precisamos. E eu fiquei pensando, por exemplo, na minha bênção patriarcal.
em tantos conselhos e advertências que o Senhor me dá. Porque o Senhor me conhece. E Ele sabe exatamente as tentações que podem me impedir de chegar nessa vida eterna. Então, que nós possamos realmente nos conhecer e aplicar os conselhos do Senhor. Mais adiante, a gente vai ver um pouquinho sobre essa missão, né, que de Oliver Cowdery, quando ele foi chamado, e aí Peter foi chamado para ajudá-lo, e as pessoas estavam muito ansiosas, porque era a oportunidade de se cumprir o que estava lá predito no livro de Mórmon, né, de que o Evangelho seria pregado aos lamanitas. Então, outras pessoas acabaram aqui sendo chamadas. Né? A gente vai ver aqui, ó, que Oliver Cowdery e Peter Whitmer foram chamados para essa primeira missão aos lamanitas, e depois outras pessoas se juntaram a ele. Parley P. Pratt, Ziba Peterson, eles foram chamados a acompanhá-los nesse chamado. E eles começaram a ir pregando para os índios, e depois eles foram seguindo para o oeste, para pregar para os índios americanos, os lamanitas. E durante o caminho, Parley P. Pratt, ele conhecia um ministro da Igreja Batista, que se chamava Sidney Rigdon, e ele se sentiu inspirado que deveriam pregar a Sidney Rigdon, apresentar o Evangelho para ele. E é maravilhoso porque eles chegam lá e Sidney Rigdon acaba sendo convertido ao Evangelho. E ele apresentou o Evangelho também à sua congregação. E assim como a muitas outras pessoas aí que moravam na região. E acabaram se convertendo 130 pessoas ao Evangelho. Então, olha o que interessante pensar, que eles não tiveram tanto sucesso ao pregar entre os índios, ao ser chamado para uma missão aos lamanitas, como eles tiveram sucesso em pregar o Evangelho, né, durante esse trajeto, em alguns desvios que fizeram, inspirados pelo Espírito Santo. E essas pessoas se tornaram aí grandes líderes da igreja, em um momento em que a igreja realmente precisava. E eu fiquei pensando que o Evangelho realmente muda as nossas vidas. E como o Senhor sabe o momento certo. Quando nós conhecemos a igreja, como eu já falei para vocês, o Evangelho, ele veio nos trazer luz e paz. E todos nós sentimos o desejo de compartilhar, de dizer para as outras pessoas como era bom partilhar desse fruto, que agora nós conhecíamos a verdade. Então a nossa vontade, o nosso desejo era pregar o Evangelho para todo mundo. Eu lembro que todo mundo que chegava perto da minha mãe, estava minha mãe falando do Evangelho. Eu lembro que os missionários, gente, vale tudo, né, pela obra missionária. Os missionários diziam para minha irmã Rose, mais velha, minha irmã mais velha, dá uma referência para a gente, apresenta alguém que queira conhecer a igreja, e nós vamos te dar um livro da igreja. E eu lembro que minha irmã estava lá colecionando livros da igreja. E ela falou da igreja para muita gente também. Ela falou da igreja para um fotógrafo que ela conheceu e que tiveram aí um namoro. E ela levou esse fotógrafo para a igreja. Ele tinha um irmão. Esse irmão também se batizou na igreja. E olha que legal, porque esse irmão acabou casando com a minha irmã. Esse irmão do fotógrafo casando com aquela minha irmã que estava aí um ano chorando por conta do noivo, né, que ela acabou o noivado. Então, olha que especial, né? E tanto o fotógrafo como o irmão foram para a missão, serviram chamados na igreja, se casaram com boas moças. Então o Evangelho é isso, as consequências que o Evangelho traz. A minha mãe falou da igreja para todas as pessoas que a gente conhecia. E eu lembro que na minha rua, mais de 40 pessoas foram batizadas. Então nós tínhamos aí, era o presidente da escola dominical, era a conselheira da primária,
era o conselheiro do bispo. Meu pai foi chamado como conselheiro do bispo. Logo meu pai que dizia assim: eu vou me batizar, mas não me chamem para fazer nada. E ele morria de vergonha de tudo. E o meu pai foi chamado como conselheiro do bispo, meu primeiro bispo, que foi Geraldo, e que foi uma influência maravilhosa na nossa vida. Então nós temos a nossa rua aí repleta de líderes. E tudo isso começou com a iniciativa de uma moça que decidiu abrir a boca e mandar os missionários na minha casa. Então a gente vê como o Evangelho, ele é maravilhoso. Uma das situações que nós vivenciamos, já tínhamos falado do Evangelho para a nossa rua toda, e tinham aqueles que a gente chama que são os noia, né? Aqueles que ficam lá na esquina, fumando um baseado, estão lá batendo um papo. E um dia minha mãe olhou de um lado, olhou de outro, chegou os missionários e: irmã Severina, quem nós poderíamos ensinar? E a minha mãe olhou de um lado, olhou de outro e disse: já sei. Foi ali na esquina, juntou todo mundo que estava na esquina, maioria rapazes, viciados, e os missionários deram uma palestra. E um deles se converteu, que foi Palito. E essa é uma outra história. Mas, enfim, o Evangelho, ele nos proporciona essas bênçãos maravilhosas. A oportunidade de compartilhar o Evangelho não tem precedentes. Eu lembro que nos domingos à noite nós fazíamos uma grande reunião familiar e chamávamos todo mundo da rua, quem coubesse na nossa calçada. Às vezes tinha gente pendurada em tudo quanto é lado, era sentado no chão. E naquela época a gente não tinha os recursos, a tecnologia que nós temos hoje, um data show, era um retroprojetor. E nós colocávamos um lençol branco na parede e os missionários projetavam o filme A Primeira Visão, que na verdade já era a 1000ª visão. E muitos de vocês que estão vendo esse vídeo vivenciaram essa época, ou situações assim, que nós tínhamos muito poucos recursos, mas nós tínhamos o Espírito Santo, a vontade de pregar o Evangelho. E aquelas reuniões familiares ali, coletivas, o quanto nos fortaleceu, e quanto fortaleceu aqueles membros que muitos permaneceram firmes até hoje. Muitos deles fizeram missão, casaram, selaram em suas famílias, porque o Evangelho é esse. O campo já está branco. Então, nessas sessões, o Senhor fala exatamente disso, né? Sobre a sua segunda vinda, sobre essa preparação, sobre os últimos dias, sobre essa última hora, sobre esse momento em que só o Evangelho vai poder nos salvar. Ele fala que o mundo vai estar tão amadurecido em iniquidade e incredulidade, mas os que forem fiéis, os que guardarem os mandamentos, eles poderão presenciar milagres. Então, quando nós lemos essas sessões, nós vamos ver muitos nomes, vamos ver muitos chamados missionários e, principalmente, o chamado do arrependimento. O arrependimento que todos nós precisamos na nossa vida. E que nós sabemos que através do arrependimento, através da expiação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, poderemos ser perdoados dos nossos pecados. Então, quando nós lemos essas passagens, o Senhor diz: olha, regozija-te, anima-te. Nós temos motivo para nos alegrar. Nós temos o Evangelho de Cristo restaurado. E muitas das passagens o Senhor está falando assim: eu sou seu Redentor que está falando. Eu irei no meio de vocês, eu estarei aí nessa missão. Então nós não podemos temer, nós precisamos realmente acreditar e saber que o Senhor está entre nós. O que nós precisamos fazer? Arrependimento, ser fiéis, guardar nossos convênios, guardar os mandamentos, perseverar, acreditar, e nós realmente presenciaremos milagres.
Então, para pregar o Evangelho, nós não precisamos ser um missionário de plaqueta. Todos nós podemos ser um missionário. Todos nós podemos falar do Evangelho para os nossos amigos. Todos nós podemos ajudá-los a reconhecer a luz, a verdade. Que o Senhor realmente nos abençoe e que possamos aceitar esse convite. Mesmo em tempos difíceis como os que vivemos, nós temos as redes sociais, nós temos os meios de comunicação. Então vamos lá mandar aquele vídeo, mandar uma mensagem, entrar com otimismo, né? Falar de Cristo, falar do nosso Salvador, porque Ele é resposta para tudo. Ele é o médico dos médicos, Ele nos cura, Ele nos salva. Então que o Senhor nos ajude a ter sempre aquele espírito, aquela vontade daquele membro novo, de reunir todo mundo. E quando não tem mais ninguém, você pensa em pregar o Evangelho, até para quem você acha que não aceitaria. Mas as pessoas não têm escrito na testa se aceitariam ou não o Evangelho. Todos nós somos filhos de Deus. A todos os filhos de Deus será dada essa oportunidade. Então que façamos a nossa parte, que ajudemos na vinha do Senhor, que ajudemos nessa colheita. E é isso, gente. Uma boa semana, uma semana iluminada para todos nós. Obrigada.